Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje iremos falar de uma característica fundamental do caráter para os que almejam alcançar a eternidade, a maturidade. Vamos começar falando sobre os exemplos de alguns jovens maduros que marcaram seus nomes na história e em seguida mostraremos uma relação de sintomas de imaturidade e evidências de maturidade. Esther, uma adolescente órfã de pai e mãe, criada e bem orientada por seu tio nos caminhos do Senhor, aos 15 anos aceitou confiantemente participar de um concurso de beleza, onde a ganhadora se tornaria esposa do rei da Pérsia. Nessa posição, com muita coragem e maturidade, o Senhor Deus pôde usá-la para salvar o povo judeu de um iminente extermínio. Davi, o mais jovem entre 8 irmãos, temente a Deus, desde menino teve seu caráter forjado no duro trabalho de pastor de ovelhas, enfrentando dia e noite leões e ursos para protegê-las. Dotado de grande coragem, maturidade e espírito nobre, conquistou o privilégio de ser usado por Deus para livrar Israel de uma vergonhosa derrota frente aos filisteus, quando soldados experientes acovardaram-se diante do gigante de 2,99 metros que insultava o nome de Deus. Surge o jovenzinho ruivo e indignado com tamanhas blasfêmias e toma para si a responsabilidade de defensor da honra de Deus e libertador do povo hebreu. Filho de Anaxandrides II, Leônidas tornou-se comandante e rei de Esparta, não por um simples processo dinástico hereditário. Esparta era uma cidade-estado de forte tradição militarista. Reis, comandantes e soldados eram treinados desde os 7 anos em duríssimas provas, perigos reais, privações e distanciamentos de familiares, para que desenvolvesse a requerida lealdade, disciplina, persistência, resiliência e, finalmente, maturidade e uma coragem sem limites, características desses lendários guerreiros. Como tantos outros, Leônidas também foi provado e aprovado. Ainda muito jovem, por seus méritos, tornou-se rei e comandante dos exércitos de Esparta. Sua maior façanha foi com seus 300 espartanos defenderem o desfiladeiro das Termópilas contra a invasão persa, salvando a pequena Grécia e a Europa Ocidental. Sintomas da imaturidade: recusa de enfrentar a realidade, o hábito de alegar razões, embora fúteis, para justificar um comportamento infantil, incoerência na conduta, ressentimento básico contra toda forma de autoridade, o hábito de fugir de tarefas difíceis, egoísmo, inveja, recalque, acesso de ira em face de frustrações, dependência doentia de outras pessoas, o hábito de vangloriar-se e debochar de pessoas e situações. Não conseguem colocar o dever acima do conforto. Lamentavelmente, muitos deseducadores atualmente não só tratam essa doença do caráter como coisa banal, mas também as disseminam entre as crianças e os jovens, consagrando a cultura do excesso de direitos e, se possível, nenhum dever. Muitos, criados em uma atmosfera de mimos, cuidados e proteção excessiva, crescem inseguros a ponto de nunca deixarem o lar paterno, ou se saírem para fazer alguma incursão no mundo exterior, nos primeiros tropeços voltam para baixo das asas dos pais. Nunca conseguem viver longe da proteção de pais ou afins, e muitos, principalmente na faixa entre 30 a 40 anos, por conta desse comportamento imaturo, transgridem a ordem divina. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Gênesis 2:24. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. 1 Coríntios 13:11. Evidências da maturidade: aceitar boas sugestões dos outros, manter a disciplina do domínio próprio, procurar conselho competente sempre, saber planejar e executar trabalho valoroso por iniciativa própria,
adaptar-se fácil e rapidamente a bruscas mudanças na vida e no trabalho, ter senso de humor, dar instruções verbalmente claras e objetivas, inspirar e manter moral elevada sob condições adversas, demonstrar um senso elevado de lealdade a superiores e subordinados, saber fazer concessões quando necessário, subordinar interesses pessoais em função do grupo, permanecer calmo sob provocação, aceitar negativas a seu pedido elegantemente, estar ciente dos limites de sua autoridade, estudar bastante uma situação antes de agir, demonstrar energia persistente no trabalho, terminar o trabalho que começa, habilidade de transformar conhecimento em ação, levar em frente uma tarefa árdua, mesmo com mudanças de planos, capacidade de dirigir a outro, ter autodisciplina. A pessoa amadurecida reconhece-se pela serenidade em face de circunstâncias adversas, o que não significa passividade e inércia. Raramente sofre arroubos de ira, depressão ou desânimo. É capaz de ver o lado cômico de uma situação adversa. Procura manter boas amizades, mas sem uma dependência mórbida dos amigos. Prova de maturidade é a flexibilidade do sábio destituído de presunção, do forte despido de arrogância e do santo isento de beatice e fanatismo. Nunca tomar uma atitude, nunca indignar-se em face de um desmando, nunca ficar de pé por uma convicção justa, ainda que desabem os céus, é covardia e não flexibilidade.